você abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo de número 3, verso 12. Sei que não vai dar para ver daí, mas esse é o que dá deixar a Bíblia perto dos seus filhos, viu? Olha, já fazendo algumas anotações preciosas, falando em línguas aqui que eu não consegui decifrar, interpretar, tá? Então, você tem Bíblia falando em Bíblia, né? Nós temos algumas Bíblias aqui, que certamente os nossos irmãos têm Bíblias em casa e não estão sentindo tanta falta, tá? Mas se porventura você sentir falta, a gente vai estabelecer um prazo de 2 meses, que se porventura você não vir buscar, a gente vai encontrar uma pessoa que possa, né, estar com sua Bíblia, quem sabe aí. Então, já está dado a partir de hoje, 2 meses. Se é você, por favor, pegue sua Bíblia, faça bom uso dela hoje e ao longo de toda a semana, tá bom? É claro que eu não vou constranger, dizer, vem aqui pegar agora, né? Levante sua mão, tal, aquela coisa toda. Olhe para o seu irmão aí, veja se está sem Bíblia, é sua. Diga assim para ele, é sua. Não, pelo amor de Deus, eu tenho pavor esse tipo de coisa. Olhe para o seu irmão, diga assim e tal, não sei se você gosta, mas eu particularmente tenho. Mas esse não é o assunto, né? Vamos para lá. Filipenses capítulo 3, verso número 15, 12 a 16, que diz assim, ó. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus de toda bondade, continua a falar aos nossos corações, porque à medida que lemos atentamente a Tua palavra, falas conosco. E à medida que vamos tentar mergulhar um pouco mais profundo do que uma leitura superficial, ajuda-nos a tornar cada vez mais claro o santo ensino. E que teu povo aqui reunido possa estar atento, haja vista que a edificação ela passa pela compreensão, de modo que ajude-nos a não distrairmos com as atividades do amanhã, com os problemas do hoje e da semana, com as decisões que temos para tomar, elas serão bem pensadas no momento adequado. Então nos ajuda a não divagar o pensamento e não estar aqui com o corpo, mas com os pensamentos no trabalho, ou em casa, ou em quaisquer outros lugares. Aplica a Tua palavra em nossos corações com Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que nós Te rogamos, a fim de que saiamos daqui ricamente edificados para a glória do Teu nome. Assim Te oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, talvez essa não foi tão enfática como as demais, porém, você sabe muito bem que último domingo, acabaram as Olimpíadas, né, lá de Tóquio, no Japão, e por essa razão eu pensei em trabalhar essa temática que fala sobre corrida e tem relação com essa metáfora que o apóstolo Paulo está aqui usando de esportes, de corrida, de trajetória e de carreira. E vou adiantar também algumas coisas que eu acho que são oportunas. Eu já falei hoje pela manhã, meu pensamento é de, nos próximos 2 domingos, nós trabalharmos sobre a temática de tempo, essa perspectiva de remir ao tempo, né, aproveitar da melhor maneira o tempo. Então essa é a minha perspectiva para os 2 próximos domingos. E a partir de setembro já iniciarmos a exposição de um novo livro, aos domingos à noite, e a minha escolha, penso ter sido uma orientação do céu, do Senhor. Queremos fazer a exposição do livro de Ruth, todo domingo à noite. Então, a partir de setembro, a gente já vai começar, como de costume, aquelas exposições sequenciadas, tá bom? E hoje eu queria pensar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da corrida cristã, e como nós obtemos sucesso nessa corrida que nós estamos inseridos. À medida que eu assisti um pouco, muito ruim, né? Porque o horário não ajuda muito das Olimpíadas desse ano, talvez só Gustavo com seu gato lá, né? De estimação,
pôde, que gato costuma ficar acordado nas madrugadas, dorme durante o dia, mas eu não consegui pegar muita coisa. Eu olhava para o Globo Esporte e às vezes pegava os melhores momentos da madrugada, e eu lembro que um dos que chamou muita atenção de muita gente foi uma corredora. Ela tinha a camiseta laranja, não sei, acho que não era da Holanda, mas o fato é que essa moça era a favorita, não era a final, mas era as eliminatórias. E lembro-me que logo no início da prova ela levou uma queda, parece que tropeçou numa outra corredora lá, e ela acabou caindo. E me recordo muito bem que ela simplesmente parecia um jumper, né? Que você pula assim, vai, né? Uma mola, né? Ela caiu e rapidamente levantou. E ela foi, passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, depois passou num grupo de corredoras e já chegando no fim, ela ultrapassou as demais e chegou em primeiro lugar. Isso, à medida que você observava, se você não assistiu, depois você bota lá no Google, o Google nos ajuda em tudo, né? Você bota lá no Google, corrida da corredora que caiu e venceu. Aí lá você vai achar. Você vai observar que ela, quando cai e se levanta, ela está aqui, ó, focada na linha de chegada. Ela vai correndo, correndo, correndo. Ela não olha para a beleza do lugar, ela não olha para a arquitetura do estádio, ela não olha para os prédios, ela não olha para as pessoas que estão xingando ela, ou que estão impulsionando ela, estimulando ela. Ela não olha absolutamente para lugar algum, ela está, melhor dizendo, ela olha para um único lugar, que é exatamente a linha de chegada. Ela está focada, ela não se distrai com as coisas. Afinal de contas, para que ela obtenha sucesso naquela corrida, ela precisava estar muito focada onde ela queria chegar. E é um pouco disso que eu quero trabalhar com você. Meus irmãos, tem um teólogo chamado Warren Wiersbe, que ele estabelece alguns pontos, eu vou arrancar, vou pedir emprestado aqui para ele, estou dando os créditos, e por essa razão, os meus pontos dessa noite é exatamente desse teólogo, que acho que didaticamente coloca a questão como eu entendo que seja oportuna aqui. Então, para que você tenha sucesso na carreira ou na corrida cristã, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você aqui nessa noite é isso aqui, ó. É que você precisa ter uma certa insatisfação com a corrida que você tem corrido hoje. É mais ou menos assim, você olha para a sua vida, olha para a semana que você correu, olha para a carreira dessa semana, você fica assim, não foi tão boa. É como se eu tivesse comido mais do que corrido. Quando a gente faz, no lugar de estar a semana toda se preparando, você tomou uma coquinha, comeu o hambúrguer e aí fazer um merchan aí para o nosso colega. E você, no lugar de se dedicar como deveria, você não se dedicou. De modo que é uma certa insatisfação que eu penso que você deve ter para que você possa avançar cada vez mais nessa corrida. E é por essa razão que eu chamo a sua atenção para o verso 12, porque eu entendo que é por aqui que ele começa a nos mostrar isso. Presta atenção, o verso número 12, ele diz assim, ó: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Obviamente, a pergunta que salta aos nossos olhos aqui é exatamente isso. Que perfeição é essa que o apóstolo Paulo está aqui julgando não ter recebido nem obtido ainda? Tem um teólogo chamado William Barclay, ele foi um escocês do século passado, e ele disse que uma coisa que nos ajuda nessa passagem é entendermos o significado da palavra perfeição, a palavra grega chamada teleios, que significa não apenas ou essa percepção de algo absolutamente perfeito, mas ele diz que teleios era uma expressão comumente utilizada para comparar aquilo que era desenvolvido daquilo que não era desenvolvido, ou seja, era contrastar determinadas coisas. Por exemplo, o homem maduro em contraposição com o homem jovem, essa era a palavra que era utilizada. Usava-se para descrever um homem de mente madura em oposição a um principiante. Por exemplo, um mestre comparado a um aluno, então era teleios a palavra utilizada. Logo, algumas possibilidades nos saltam aqui acerca do que Paulo está tentando nos informar nessa perspectiva de perfeição. Alguns apostam, e eu acho que é oportuno também, entender que Paulo talvez está falando sobre salvação aqui, porque ele deixa claro isso no verso número 14 que ele vai falar. Então, pode ser que ele está falando de salvação. Então, ele está dizendo assim, no momento, nossa salvação consiste
em esperança, embora nossa herança esteja assegurada, como diz 1 Pedro, lá no capítulo número 1, ela está garantida, mas nós ainda não tomamos posse dela. Então, esse contraste aqui. E uma outra possibilidade é que Paulo está falando aqui de santidade plena, ou seja, aqui pode ter um forte argumento. Por que isso aqui é interessante? Só jogando você dentro do contexto aqui do que Paulo fala. Existia um grupo de falsos mestres, que você vai perceber logo adiante. Eles eram conhecidos como gnósticos. Eles acreditavam ter alcançado um estado de perfeição ou de amadurecimento pleno, o que faz sentido com o que Paulo vai falar no verso número 15. Então, eles diziam que nós já alcançamos por meio da gnoses do conhecimento esse amadurecimento pleno, essa perfeição. No entanto, você sabe tanto quanto eu que nós ainda hoje lutamos contra o pecado, lutamos contra os temores nossos, nós lutamos contra dúvidas que muitas vezes temos no nosso coração. A mortificação plena de nossa natureza humana ainda não aconteceu, é por isso que você tem comportamento que não deveria ter, fala o que não deveria falar, e muitas vezes, no lugar de se posicionar com algumas coisas nas quais você deveria se posicionar, você é negligente, você é omisso. Nós ainda não ressurgimos dos mortos, como diz o verso número 11, não conhecemos a Cristo perfeitamente face a face, como diz o verso número 10, isto é, coisas estas que só acontecerão na morte ou no retorno de Cristo. Portanto, nós jamais atingiremos isso na vida, essa perfeição absoluta. Penso que a gente não precisa optar aqui por, será que Paulo está falando de salvação completa? Não, será que Paulo está falando de santidade plena? Eu penso que ele pode estar falando das duas coisas simultaneamente e a gente precisa perceber o que ele está dizendo aqui. Então, o que deve acontecer? A questão é essa. O que deve acontecer antes de chegar este momento de santificação plena, já que nessa vida eu não alcançarei. Ou se ele está falando de salvação, eu penso que a gente pode caminhar com os dois. O que nós devemos fazer nesse interstício, nesse espaço, nesse lapso entre céu e terra? Esse espaço aqui, ou esse espaço aqui, em que nós não chegamos céu, ainda estamos na terra, o que a gente tem que fazer nesse período, nesse espaço aqui? Sabe o que ele traz? A imagem que o apóstolo Paulo traz aqui é a imagem da corrida, é a imagem da carreira. Ele está dizendo mais ou menos assim para você e para mim, neste espaço entre terra e céu, o que você precisa entender é que você está numa corrida, você tem uma carreira a percorrer, e essa é a ilustração para a vida cristã que Paulo tem aqui. Isto posto, convido você uma vez mais para o verso 12, só que agora na parte B do versículo de número 12. Veja o que diz ele: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A palavra prosseguir ou prossigo aqui é perseguir, é concentrar os esforços, seguir com zelo. Tanto é que talvez na sua tradução, se a sua tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, chamada NTLH, talvez você tenha essa tradução que eu acho muito interessante, quando ele diz: continua a correr, é a palavra prossigo, mas continua a correr para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ou seja, era uma expressão utilizada para referir-se a um velocista que diz respeito a uma ação agressiva, de foco que ele tem. Então ele está dizendo assim: eu prossigo, eu estou focado. É a mesma coisa como você faz quando está para passar em um concurso, por exemplo. Você está focado. Aí você estuda de manhã, você estuda de noite, você estuda nas madrugadas, você acorda, tomar café, né, ficar ligadão, não pegar no sono, você se dedica, você está doido por uma promoção, você é o primeiro a chegar, o último a sair, não é assim? Você está focado, dedicado. É isso que Paulo está dizendo: eu estou focado, eu prossigo com esforço, concentrando esforço com zelo. E aí me veio, quando eu pensava nesse aspecto, me veio muito claramente uma frase que certa vez eu escutei do conhecido pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse uma coisa que eu acho interessante, e eu espero que você seja tão abençoado quando li isso aqui. Ele disse assim, se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino de Deus que tem pelos estudos, trabalho e esporte, dinheiro, haveria uma revolução no mundo. Eu não sei se dá vergonha em você, mas em mim dá. E é porque eu lido com essas coisas, viu?
Igreja, pregação, preparação de sermão, estudo. Via de regra eu estou lidando com isso, mas quando eu leio essas coisas me dá uma vergonha. Muitas vezes da caminhada e da corrida que estou correndo. Eu não sei se você consegue fazer esse exercício, mas pensa na tua semana de agora. Quanto esforço e dedicação para tantas coisas. Quão pouco relacionado ao reino de Deus, ao progresso do Evangelho, em prol da igreja do Senhor. Não é que você precisa ser missionário ou pastor. É que você precisa equilibrar as balanças. E não ter o coração tão tomado por tantas coisas. E fazer como que o reino de Deus seja tão somente uma nota de rodapé na sua semana. Então Paulo está dizendo assim, eu prossigo, eu persigo, eu concentro esforços exatamente em busca dessa coisa, para aquilo que eu fui conquistado. A pergunta é, que coisa era essa? Olha a parte B mais uma vez, por favor. Ele diz assim, conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja, segundo alguns estudiosos, para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, eles precisariam primeiro ser cidadão grego. Qualquer competidor ele precisava ter cidadania grega. Ele não corria para conquistar a cidadania grega. Ele corria porque ele já era um cidadão grego. Então, ele não competia para ganhar essa cidadania. Assim também é o que Paulo está tentando nos deixar claro aqui. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, mas exatamente porque já somos cidadãos dos céus. Veja que essa é a grande chave para o cristianismo, para você entender a doutrina da graça. É por isso que Paulo diz, veja, verso 20 do capítulo 3, olha o que ele diz lá. Pois a nossa pátria está nos céus. Ele está dizendo, eu já sou cidadão dos céus. A nossa pátria, você que se identifica comigo, é como se Paulo estivesse dizendo assim, você que se identifica comigo, entenda isso também, a sua pátria está nos céus. Por quê? Porque nós já somos cidadãos dos céus, de modo que o que ele está tentando impregnar na sua mente e no meu coração, é que nós corremos a carreira cristã, por quê? Porque já somos cristãos, já somos cidadãos dos céus. Na conversão, Cristo o havia colocado na corrida rumo ao céu, e ele diz uma coisa preciosa aqui, ele diz, eu fui conquistado por Cristo, eu sou possessão, propriedade dele, eu fui escolhido por ele para correr a carreira que me foi proposta, portanto eu não posso decepcionar aquele que me arregimentou para essa corrida. Então a razão que pressionava Paulo a conquistar aquilo, é que ele fora conquistado por Cristo primeiro. É bonito demais quando a gente é conquistado por alguém, né? Eita, aí bateu a nostalgia dos casados, no tempo que começou a flertar, mandar SMS, porque talvez no tempo de muitos aqui não era WhatsApp, ou Messenger, ou, eita, vamos mais para trás não, né, que a gente vai denunciar idades. Começou a bater papo, conversar, flertar, e é impressionante quando alguém conquista-nos, não é? Quando alguém conquistou você, você está totalmente na daquela pessoa. Você já viu aquele desenho do pica-pau, que saía uma comida, né, que saía aquele cheirinho, o pica-pau ia seguindo aquela comida até identificar ou chegar onde aquela comida estava. Ou seja, ele era atraído de maneira irresistível para isso. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Eu fui conquistado por Cristo. Eu fui atraído de maneira irresistível para Ele, por Ele. E é por isso que eu corro a carreira. Eu não corro para conquistar, eu corro porque já fui conquistado. Essa é a grande diferença do cristianismo. Por quê? Porque senão você entende que salvação é por obras. Você vai ser salvo porque você correu? Não, você é salvo e você vai correr porque você já é salvo. Exatamente para que fique muito claro que a salvação é tão somente uma obra do céu, a obra de Cristo na cruz do Calvário e não sua. De modo, irmãos, que eu queria que você entendesse uma coisa preciosa.
Embora ele tenha, o apóstolo Paulo, sido um homem de Deus, um servo fiel, um exímio plantador de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Digamos, ele tinha uma insatisfação santa, que eu penso que é isso que é oportuno para mim e para você. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. A gente está falando de Paulo aqui, né? Não é pouca coisa não, né? Está falando de Paulo. E ele está dizendo uma coisa muito clara, não que eu tenha já recebido ou já obtido, eu continuo correndo. Eu quero que você aprenda a primeira lição aqui da noite, e eu rogo para que Deus lhe conceda isso, uma consciência contínua de insatisfação. É de olhar para a semana e dizer, essa semana pode ser melhor, e chegar na outra, pode ser melhor, eu preciso ler mais escritura, eu preciso participar mais dos cultos, eu preciso pensar mais sobre as questões celestiais, eu preciso estar mais perto do Senhor, eu preciso entender que ainda não está bom, pode ser melhor. Essa era a insatisfação e eu espero que Deus dê isso a você. Uma das características dessa maturidade é exatamente a consciência de imperfeição, porque o cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar a vida toda, por toda a vida. Veja, verso número 13, olha o que ele diz, parte inicial, ele diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E aí reitero, era o apóstolo Paulo falando. Agora eu espero que você fale a mesma linguagem. Se o apóstolo está falando isso, sendo quem era, eu espero que você possa falar igualmente, porque você é o que é. Segunda coisa, lembra o sucesso na vida cristã? Primeira coisa que a gente precisa ter é uma insatisfação. Gravou aí? Insatisfação com a vida que temos levado. Insatisfação santa, tá? Porque não é aquela insatisfação que a gente vê aí sendo pregada nos canais de TV, né, nas rádios, assim, se revolte contra Deus. Não sei se você já viu uma campanha que foi veiculada por uma igreja neopentecostal muito famosa, que tem Templo de Salomão, que tem tudo, que tem coisa toda, e uma das campanhas era assim, revolte-se. Já viu? Não é sobre isso. É uma insatisfação de entender que a sua caminhada cristã poderia ser muito melhor do que é. Se revoltar contra Deus é contra si mesmo. É sobre isso que eu estou falando. Segunda coisa, se a primeira é insatisfação, a segunda é dedicação. Vou fazer igual aquela propagandazinha, não sei se você acompanhou, né, da Telemar, que acontecia no tempo passado, era DDD, 3 gordinhos faziam uma propaganda. 3D aqui para frente que eu quero que você entenda. O primeiro D é de determinação. Venha junto comigo, eu estou no verso número 13, na parte B. Veja o que ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É como se ele dissesse, uma coisa você precisa fazer, e eu estou fazendo, o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Porque ele sabe que todo atleta precisa estar concentrado, focado. Daí ele fornece a receita para isso. Ele está dizendo que o esquecimento daquela parte do percurso que o corredor já cobriu precisa ficar para trás. Não é que você vai deletar, né? Porque não tem como deletar. Faz parte da sua história, as experiências que você viveu na vida. E é por isso que você tem muitas reações, talvez hoje, pelas experiências que você enfrentou. Você não deleta do HD do cérebro essas coisas. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que as coisas do passado, que o percurso já percorrido, não sirva de empecilho para que você possa progredir, para que você possa avançar, para que você possa evoluir e se aperfeiçoar. Um bom exemplo disso é o próprio José. Lembra da história de José? Lá em Gênesis capítulo 45, José se encontra com seus irmãos que o haviam vendido como escravo para o Egito. Quando José se depara com ele, José diz assim, olha, não se preocupe, não vou fazer mal nenhum a vocês, eu vou perdoar vocês. José entendeu que o percurso que ele percorreu, ele está transitando da melhor maneira possível. Vocês estão perdoados. Ou seja, eu não vou usar aquilo que aconteceu no passado para ser empecilho para a minha caminhada. É isso que Paulo está dizendo. E se a gente está falando de Paulo aqui, nós podemos ter duas perspectivas através da própria vida do apóstolo Paulo. Dentre elas, a primeira, se você lembra, Paulo foi um homem que perseguiu a igreja do Senhor. Ele foi perseguidor da igreja. Se você olhar, verso número 6, ele diz isso. Ele diz assim, quanto ao zelo, o que é que ele diz?
perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Eu fui perseguidor da igreja. Alguns irmãos provavelmente sofreram nas mãos do apóstolo Paulo. Lembra? Ele consentiu no apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, seu nome era Estevão, lá em Atos capítulo número 7. Quando você lê 1 Timóteo capítulo número 1, verso 13 e 15, Paulo diz assim, olha, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor da igreja, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. No verso 15 ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele solta a bomba e diz assim, dos quais eu sou o principal. Sou o principal. Ou seja, não tem aquele filme que diz assim, meu passado me condena, seria o apóstolo Paulo. Mas ele, lendo a sua história, ele está simplesmente dizendo assim, olha, o que passou, passou. Ele está dizendo mais ou menos assim, eu sei que eu fiz bobagem, muitas, e nas cartas ele deixa isso muito claro, mas isso não pode me servir de empecilho para o meu avanço, para o meu progresso, para o restante da caminhada, para o restante da corrida, não pode servir de empecilho. Segunda possibilidade aqui que a gente tem da própria vida do apóstolo Paulo, não é só o seu tempo sem Cristo, mas o seu período com Cristo. Por quê? Porque, como nós vimos, Paulo foi um homem extraordinário, né? Pós-conversão, este homem foi um dos maiores gigantes, talvez o maior dos apóstolos. Ele teve muitos feitos e realizações que foram concretizadas por meio dele, igrejas que foram fundadas, inúmeras almas conquistadas para Cristo. Ele pregou em lugares públicos, em grandes centros urbanos, tais como Atenas. Ele pregou nas sinagogas, pregou nas prisões, pessoas foram convertidas através da sua vida na prisão. Ele fez várias viagens missionárias, relatadas em Atos, temos 3 lá. Ele escreveu 13 cartas, e se você considerar a carta aos Hebreus como escrita por ele também, você tem dos 27 documentos do Novo Testamento, ele escrevendo 14, isto é, mais de 50% da escritura do Novo Testamento sai das mãos desse homem chamado apóstolo Paulo. Ao olhar para um passado tão rico, tão produtivo, ele poderia mais ou menos dizer assim, eu vou dar baixa na minha carteira de trabalho. Eu vou simplesmente parar por aqui, eu já fiz muito na caminhada cristã. Veja, várias igrejas foram plantadas, muitas pessoas alcançadas. Agora eu vou lá para a beira-mar e curtir a brisa da Galileia. Não, não. Ele diz, o que passou? Passou. Eu continuo prosseguindo para o alvo. Eu não sei qual é a sua história. Se é antes com Cristo que serve de empecilho para você, ou se é com Cristo pelas coisas que você já fez em prol do reino de Deus, mas nenhuma dessas coisas podem servir de empecilho para que você avance, para que você faça mais trabalho, se envolva e esteja dedicado. O que Paulo está dizendo é exatamente o seguinte, que o passado não sirva de empecilho para você, seja um passado danoso, seja um passado benéfico, eles precisam estar para trás e você precisa olhar para frente, não tendo essas coisas como empecilho. Sabe por quê? Porque o bom corredor, ele não olha para trás. Ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder velocidade. Ele sabe que um bom corredor, se olha para trás, ele perde a direção. E finalmente pode perder a própria corrida. É arriscado olhar para trás enquanto avança. Um olhadela pode distrair absolutamente tudo e colocar tudo a perder. Segunda dica do apóstolo para manter o foco, qual é? Parte C do verso 13. Pula para lá comigo, olha o que ele diz. E avançando para as que diante de mim estão. Veja que a palavra avançando aqui, ela significa esticando-me, avançando com esforço. Esse é o significado da palavra avançando aqui. A imagem é alguém com a postura inclinada para frente, como acontece com os corredores. Você já percebeu corredores, maratonistas, né? Essa turma que corre, você percebe que tem uma leve inclinação do tronco para frente. É exatamente essa postura que Paulo está dizendo aqui. Este é o segundo requisito indispensável. Eu continuo avançando, inclinado para frente. Os corredores agem com esta postura. Sabe por quê? Chegamos ao segundo D. Lembra do primeiro? Insatisfação. Segundo, dedicação. Agora vem para o terceiro, que é determinação. Ou terceiro ponto, segundo D. Está no verso 14, vem comigo, olha o que ele diz. Prossigo para o alvo.
Exatamente. O alvo é a fita diante da meta no final da pista. O atleta, ele se dirige olhando exatamente para lá. Seria a nossa linha de chegada. A verdade é que se você não tem um foco, você anda em círculos. Essa moça que eu acabei de citar no início da nossa meditação foi o que ela fez. Ela não olhava para absolutamente nada, mas ela olhava lá para frente. Ela tinha um foco. Ela não estava fixando o seu olhar nos espectadores. Ela não estava fixando o seu olhar na beleza do estádio. Ela não escutava aqueles que estavam zombando, insultando, aplaudindo. O fato é que ela estava focada lá no alvo, na linha de chegada, e é por isso que ela continuava prosseguindo. Veja, verso número 14, a parte B, o apóstolo diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus. No final da corrida, o vencedor era convocado lá na pista para receber o seu prêmio. Ele comparecia diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. E ele recebia, além do prêmio, uma coroa e uma quantidade óbvia de dinheiro para que ele pudesse usufruir. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim, olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Veja que Paulo não está tirando da cabeça, ele está tirando do contexto dele. E você vai receber uma coroa, que Paulo fala para Timóteo, é salvação. A coroa da justiça é que ele ia ser salvo, e o reto juiz haveria de dá-lo. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma das coisas mais belas que essa passagem nos traz, que ela provoca para nossa reflexão. Essa é uma das coisas mais lindas que essa passagem nos diz. Chamo mais uma vez a sua atenção para a parte B do verso número 14. Veja o que ele diz. Olha a verdade esplêndida acerca do prêmio. Ele diz, olha, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O chamado cristão é uma soberana vocação. Essa é uma das coisas mais lindas disso aqui. Você acha que é tão somente, você diz, nossa, Jesus é tão lindo, né? Ele é bonito demais. Ele tem cada ensino interessante, viu? Eu amo Jesus, busco a Jesus, quero estar sempre com Ele, eu quero viver para Ele. Olha que coisa linda, né? Mas deixa eu dizer para você o que esse texto está dizendo. É que sem previamente não houvesse uma soberana vocação, isto é, chamado, você não estava achando Jesus tão lindo como acha. Você não estava tão interessado em viver para Jesus, servir a Jesus, dar totalmente sua vida para Jesus, sem que previamente ocorresse um chamado soberano. Sabe por que isso é lindo demais? Porque quando eu começo a pensar na perspectiva de tanta gente espalhada por esse mundo, já nesse tempo, segundo falam, já passou 7 bilhões de pessoas. Quando você começa a pensar numa quantidade de lugares que você tem ao redor do mundo, né? Você tem países, você tem cidades. Quando você vem para o Brasil, você tem vários estados, você tem várias pessoas, né? Já passou a conta dos 200 milhões. Você tem várias cidades também no Brasil e, ao mesmo tempo, você está lendo hoje que o Deus eterno, se você está aqui, ou se há um desejo contínuo e intenso de você viver para Ele, é que nesse mói de gente espalhada por todo o lugar, espalhado pelos mais variados lugares, o Deus eterno teve o prazer e a vontade de um dia chamá-lo na cidade que você faz parte, seja Campina Grande ou onde Ele chamou você, e num determinado dia Ele atraiu, mesmo em meio a um emaranhado de pessoas espalhadas por aí. E foi nesse dia que você disse assim, como Jesus faz todo sentido na vida. Foi esse dia que soberanamente Ele chamou você, dentro desse vasto universo, de várias cidades, de tanta gente. A Escritura diz, inclusive, que Ele nos chama pelo nome. Foi chamando Emerson, foi chamando Samela, Emanuel, Eliângela, Dona Adriana, Elhão. Ele vai chamando. E o encantamento por Ele passa exatamente
pelo prévio chamado. Ele chamou-me. E para quebrar mais ainda a mim e a você, Efésios capítulo 1 diz que Ele nos chamou desde os tempos eternos. Opa! Ele pensou em mim antes que houvesse mundo. No tempo e no espaço, Ele colocou em prática, em ação, o plano que Ele tinha pensado, antes que houvesse céus e terra. E no tempo e no espaço, Ele chamou-me. Você só está aqui hoje. Você só está desejoso. Porque talvez você esteja aqui hoje, não vê na hora desse pastor parar de falar e você voltar para casa, ou talvez comer uma pizza pós-culto. Nem um pouco interessado nisso. Mas se você está muito interessado em conhecer mais desse Senhor Jesus, mais interessado em servi-lo, em viver para Ele, em dedicar-se para Ele, é porque um dia o soberano, soberanamente, atraiu você e chamou. Irresistivelmente. E é por isso que Paulo disse assim: eu fui conquistado por Ele, de maneira irresistível. E aí ele deixa isso claro, não é? Olha o que ele diz na parte C do verso 14. Ele diz que tudo isso acontece em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, olha, presta atenção, a vocação divina é em Cristo Jesus, mediante a comunhão com Cristo Jesus, em união com Cristo Jesus. Mas por que ele está falando essa questão de Cristo Jesus? Depois de falar tantas coisas, por que agora ele fala em Cristo Jesus? Simples, porque ele deu muita ênfase na sua responsabilidade, ele deu ênfase no seu esforço, ele deu ênfase na sua dedicação, na sua determinação, na sua perseverança. E então, o que é que você diz assim? Nossa, então é simples assim, é só eu me esforçar que eu ganho a salvação. Não é assim? Ele diz, opa, não, você entendeu errado, você tem que se esforçar, mas é porque você já foi ganho, porque você está em Cristo. A água passa pelo canal até chegar em você, na sua casa. Ou seja, o canal é Jesus. Para chegar na tubulação da sua vida, tem que passar por Ele. Não à toa ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, porque só existe um caminho nessa história toda. Então ele está dizendo mais ou menos assim, calma, não pense que é tudo obra sua, na verdade não pense que nem um pouco é obra sua, tudo é obra dele, você só será salvo por causa de Cristo. Por isso que ele diz, em Cristo Jesus, para que você entenda essa verdade. Mas eu queria que você, à luz do que nós falamos aqui, eu queria que você entendesse essa segunda lição. Que você precisa ter cuidado com as distrações. A ênfase do apóstolo Paulo baseou-se na nossa responsabilidade. Aí ele chama-nos a atenção, dá um estalo assim para que você, não é obra minha, é estar em Cristo. E por estar em Cristo eu vou fazer todas essas coisas. Mas estas coisas que eu haverei de fazer, eu não posso me distrair. Tem uma canção que inclusive nós cantamos aqui na igreja, que fala sobre pássaros, belas flores querem me encantar, terrestres esplendores de longe enxergo lá. É uma canção que fala sobre a beleza da criação, sobre a beleza das coisas, a beleza da natureza. E é interessante porque o autor da canção, ele diz, olha, vãos terrestres esplendores. Ele está falando de coisa pecaminosa não, ele está falando de coisa boa, de coisa agradável, de coisa bela aos nossos olhos, mas dessas coisas podem distrair-nos da caminhada cristã. Jonathan Edwards, famoso, que era um congregacional, tinha uma frase encantadora. Ele dizia assim, Deus grava a eternidade nos meus olhos, de maneira que à medida que eu olhe todas as coisas desse mundo, eu possa observá-las pela ótica da eternidade, que eu veja tudo na perspectiva da eternidade. Esse deve ser o nosso olhar, deve ser a nossa perspectiva. E aí eu queria que você pensasse numa coisa. A nossa oração deveria ser exatamente a oração do salmista, que diz assim, dispõe-me o coração para só temer o teu santo nome. Em outras palavras, seria mais ou menos assim, Senhor, dispõe o meu coração para que eu só tenha olhos para ti. Essa deve ser a nossa oração. Olho no alvo, olho no prêmio. Para ter sucesso na caminhada ou na corrida cristã, primeiro, está lembrando?
insatisfação. Segundo, dedicação. Terceiro, determinação. E em quarto lugar, fechando o DDD, disciplina. Disciplina. Veja, verso de número 15, ele diz assim, ó: todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Deixa eu jogar você mais uma vez nesse contexto que nos esclarece o que ele está tentando dizer aqui. Paulo parece estar usando o vocabulário aqui dos falsos profetas, né, dos falsos mestres, que se gloriavam no aspecto da perfeição, né? Tanto utilizada de maneira absoluta, ou perfeição absoluta, como também de maturidade. Veja que, inclusive, ele faz uma crítica ferrenha aos falsos mestres. Se não, venha comigo o verso número 2 do capítulo 3. Olha como a gente pega leve com falsos mestres hoje, né? Se você fala alguma coisa dessa turma que está com falso ensino, as pessoas vão dizer assim, olha, calma, pastor, não é assim não, é o ministério dele. Mas veja como Paulo falava com essa turma. Olha só, ele diz assim, olha, acautelai-vos dos cães. Era assim que ele tratava falso mestre. Cachorro. Isso é um bando de cachorro, você. Imagina ele falar isso, né, politicamente correto de hoje, mas é assim que ele trata falso mestre. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E aí ele deixa claro o endereço, né, do recado: os maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí quando ele fala da falsa circuncisão, obviamente ele está deixando claro que são os falsos mestres que estavam lá. Então Paulo está exatamente falando sobre ele usa um termo que os falsos mestres utilizavam, que é exatamente essa ideia da perfeição aqui. Então, o que Paulo está tentando falar aqui? Eu penso que Paulo está ironizando aqui. É mais ou menos assim, Paulo está trazendo uma interrogação aqui para eles. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, nós então que somos perfeitos, Paulo está usando um termo deles, assim nos julgamos, ou seja, nos julgamos perfeitos. Nós não deveríamos pensar assim como eu estou falando para vocês, ou seja, Paulo usa um termo, perfeição, mas ao mesmo tempo, o verso 12, lembra? Ele está mostrando a insatisfação de sua caminhada cristã. Então, se você é perfeito de maneira absoluta e concorda comigo, tem alguma coisa errada com você. Então, Paulo está ironizando essa turma dos falsos ensinos aqui de maneira muito habilidosa. Se vocês estão concordando comigo, vocês haverão de entender que não são perfeitos de maneira absoluta e que precisa continuar buscando e correndo. Então, se vocês são de fato maduros, vocês concordarão com esse entendimento que eu estou tendo. Veja, ele prossegue, parte B do verso 15, ele diz: e se porventura pensais de outro modo, né? Vocês pensam de outra maneira, se porventura vocês pensam de outro modo, aí olha o que ele diz na parte C do verso 15, também isto Deus vos esclarecerá. O que ele está dizendo que Deus vai esclarecer vocês? Porque também os falsos mestres diziam que Deus se revelava para eles. Então, se Deus se revelava para eles, Paulo está dizendo assim, Deus tem interesse na sua verdade. Então, se Deus tem interesse na sua verdade e Ele está se revelando para vocês, eu não tenho preocupação alguma. Deus vos esclarecerá acerca dessa verdade que eu acabei de colocar diante de vós. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles. Então, óbvio, Deus vai revelar a sua verdade para tais pessoas. Pule para o verso 16, olha o que ele diz. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui tem uma coisa interessantíssima. O verbo andar aqui, andemos, é um termo militar que significa permanecer em linha. Esse é o significado de andemos aqui, é permaneçam na linha, ou em fileira. O que ele está dizendo aqui? Não basta você ter tão somente disposição para correr, o corredor também precisa obedecer às regras. É na linha aqui que você precisa correr. Veja o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta, verso 5. Ele disse, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, isto é, de acordo com a linha que Deus estabeleceu. Paulo escrevendo para Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor
reto juiz me dará naquele dia. Ou seja, o juiz é reto, ele estabeleceu as normas da corrida. Portanto, presta atenção, corra reto na direção que ele estabeleceu para mim e para você. Siga esse padrão de acordo com a luz que nós temos e que foi dada pelo próprio Deus. Agora perceba como ele mesmo faz o contraste. Olha a continuação, não coloquei aí, mas olha o verso de número 17, só para você ver o contraste que ele está fazendo aqui. Olha lá, ele diz assim, ó: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que modelo é esse? Da linha que Deus estabeleceu no verso número 16. Andemos de acordo com o que já alcançamos, com o que Deus já nos revelou. Então olhem, imitem, né? Sede os meus imitadores, já que eu tenho andado na linha que Deus estabeleceu. Por quê? Porque tem gente que anda fora da linha, e aí ele começa a dizer os que andam assim. Observe verso 18, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer uma coisa que é explícita, do verso 17 a verso número 20, é um ensino tácito aqui. Ele está dizendo uma coisa óbvia: a maneira como você vive é exatamente idêntico ao destino que você vai ter. Você vive de maneira totalmente distinta do que Deus estabeleceu na sua linha, o seu destino será exatamente a perdição. Isso está caracterizado pela vida que você vive. É por isso que, aí é uma ideia particular, eu não compreendo, não entendo o que João diz lá na revelação de Apocalipse, aquela coisa da marca da besta esteja relacionada com chip ou com quaisquer coisas. Veja, a marca da besta estaria na cabeça e na mão, nessa parte aqui da mão. Na Escritura, mão é caracterizado como ação. Veja que, via de regra, Deus diz assim: eu vos arranquei com a minha mão direita. Eu fui lá, intervi, eu fui lá e coloquei a mão na massa, eu tirei vocês de lá. Ação. Cabeça sempre tem relação com mente e pensamento. O seu destino está relacionado com o que você pensa, assim como com o que você faz. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês vivem dessa forma, distante da linha de Deus, andando por caminhos totalmente distintos. O destino de vocês é a perdição. Mas existe outro caminho. Existe o caminho daquele que é o nosso Salvador. Que apesar de, às vezes, termos pensamentos que não são adequados para nós, e às vezes fazermos coisas que não são também adequadas para nós, eu sei qual é a linha que devo percorrer. A minha confiança está no Redentor Jesus Cristo. Ele paga pelos meus pecados e a minha vida é marcada por luta para andar de acordo com o que Ele estabeleceu. Esta é a característica do verdadeiro salvo. Não é perfeição, mas é a luta contra o pecado e contra as coisas que desagradam ao seu Deus. Terceira lição é que nós devemos andar segundo as normas que o juiz da corrida estabeleceu. Quarta lição: como viver dias, ou viver os dias que Deus nos deu, olhando para a linha de chegada. A primeira coisa que eu acho que vai ajudar a mim e a você nessa noite, o primeiro passo que você e eu precisamos dar é entender e reconhecer que nós somos imperfeitos. É que você precisa de ajuda, seja de irmãos, mas especialmente do alto. Imperfeitos, mas em movimento. A vida cristã não é uma vida de estagnação. Veja, Paulo usa 2 vezes a palavra prosseguir, percebeu? Está lá verso 12 e 14. Quando você olha para o verso número 13, Paulo usa a palavra avançando. Verso número 16, Paulo usa a palavra andemos. E nos versos seguintes ele também usa o verbo andar aqui. Sabe o que significa? Movimento. Eu sou imperfeito, mas eu estou me movimentando para me santificar cada vez mais. Melhorar essa caminhada cada vez mais. Segunda coisa que eu entendo que pode lhe ajudar a viver dias
olhando exatamente para a linha de chegada. Sabe como? Avançando para o fim prometido. Aquela frase do Edwards: sempre tenha a eternidade com uma perspectiva muito perene, contínua, diária da sua vida. Viva a vida aqui, pensando na vida acolá. Terceira coisa, andando na luz que você já tem. Você vem para aqui semanalmente, alguns, ou vai para a sua igreja semanalmente. Você tem aprendido as coisas concernentes à vida aqui na terra. Viva a luz do conhecimento que você já tem. Viva a luz dessas coisas. Quarto e último lugar, é que você precisa usar o que a gente chama de meios de graça. Na teologia a gente chama isso de meios de graça. Isto é, meios que Deus utiliza para que você possa, em meio a essa trajetória aqui nessa terra, ter uma trajetória satisfatória. O primeiro deles, oração. Pense como tem estado a sua vida de oração. Às vezes a coisa está tão grave que a gente só ora quando vem para um culto. O pastor diz assim: vamos orar, irmãos. Aí você ora. E quase nem ora, porque quem ora é a pessoa que está com o microfone na mão. Culto. Não desperdice culto. Não fique em casa. Às vezes o frio está tão bom e a cama está tão prazerosa, mas não vale a pena. Porque no culto você escuta como você deve andar na linha. Não negligencie culto. Não negligencie a leitura bíblica. Não faça da sua Bíblia um ornamento do seu lar, como às vezes a gente tinha na casa dos avós, não sei, aquela Bíblia, 300 quilos, a Bíblia aberta no Salmo de número 91, e lá, como um belo ornamento para a nossa mesa. Tenha comunhão com os santos, com pessoas que te ajudem a caminhar aqui nessa terra. O apóstolo Paulo disse que as más companhias, em outras traduções diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o inverso também é verdade, as boas vão ajudar em bons costumes para você. Se junte com pessoas que te ajudam na caminhada. Em terceiro ou em último lugar, participe da ceia do Senhor. E relembre o que Ele fez por você. Sabe por que devemos viver assim? Dedicados, determinados, disciplinados, insatisfeitos por conta de algumas coisas, ou melhor dizendo, de uma pessoa que Ele reiteradas vezes vem falando. É porque a gente pegou o bonde andando, a gente já está no capítulo 3, a gente não veio do capítulo 1. Mas se você olhar para o verso 7, Ele falou acerca dessa pessoa que é a causa de você andar assim. Ele disse, verso de número 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Avance, eu estou no verso 8, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Escute, Cristo, mas salte comigo para o verso 9, ele diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que ele procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. E aí no verso 12, ele disse a mesma coisa, fui conquistado por Cristo. Verso número 14, uma soberana vocação de Deus em Cristo. Você deve viver determinado, disciplinado, dedicado e insatisfeito por uma única causa, por causa de Cristo, o nosso Redentor, nosso Salvador. É acerca dele a vida cristã, e é por isso que ela é chamada de vida cristã. É por causa de Cristo. Escute, enquanto a gente resolve problemas técnicos aqui. Capítulo 4, verso 1, olhe para lá. Ele diz assim, apóstolo Paulo, mesmo que escreveu Filipenses, ele diz, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A mesma expressão que ele utilizou aqui em Filipenses capítulo número 3. Ele está dizendo assim,
ande de maneira digna daquele que chamou você. Viva de maneira digna daquele que um dia fez assim: venha, venha. Meus irmãos, permita-me chamar você para uma passagem que a gente leu no início. Eu não coloquei aí. Então vem comigo para Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha o que diz lá. Vem junto comigo, presta atenção. Olha o que ele diz: portanto também nós, estou no verso 1 de Hebreus 12, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que ele está dizendo? Livre-se de tudo que lhe atrapalha na corrida. E sabe o que lhe atrapalha na corrida? O pecado. É o que ele está dizendo aqui. É o pecado que faz você esfriar no relacionamento com Deus. É o pecado que faz você ficar mais interessado. Agora não é mais Faustão, né? É Luciano Huck ou Mion, não sei mais. Mas ficar mais interessado na TV do que no santo culto ao Senhor. É o pecado que nos faz simplesmente não confessar os nossos pecados ao Senhor. É o pecado que mais lhe atrapalha na corrida cristã. Diante de tudo isso, a pergunta óbvia seria essa. A pergunta para você é: você está correndo como quem vai ganhar o prêmio? Ou como você está correndo a corrida cristã? É com você mesmo. Como você está correndo? Eu não sei se a sensação sua é quase aquela que a gente vai no cardiologista. Já teve essa experiência, né? Você vai no cardiologista e ele diz assim: está fazendo atividade física? Como é que está a alimentação? Aí você está olhando bem dentro dos olhos do cardiologista. De repente você vai fazendo assim, né? A sensação é de que a gente está falhando e muito. E a minha oração é que simplesmente não haja uma vergonha alheia, comunitária, santa, num momento como esse. Mas que isso sirva de estímulo para que você realmente possa cuidar do que precisa ser cuidado. Arrancar os empecilhos e os pesos que têm lhe prejudicado e prosseguir correndo para o prêmio. Permita-me encerrar com uma história que eu acho muito legal. Não sei se você conhece esse rapaz aqui, conhece? Talvez você conheça. Seu nome é Vanderlei Cordeiro de Lima. E aqui era Atenas 2004, por isso que eu pensei em falar sobre essa passagem, já que a gente encerrou as Olimpíadas, né, no último domingo, né. Atenas 2004, a gente está aqui numa maratona. O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, ele largou muito bem e rapidamente ele assumiu a ponta, abrindo uma boa vantagem sobre os seus adversários. Depois de um bom tempo de prova, a vantagem já estava em 40 segundos para o segundo colocado. O que numa maratona, isso é quilômetros aqui, isso é uma vantagem muito grande. O que significava que praticamente a corrida estava ganha. A maratona tem 42 quilômetros. Diante disso, no quilômetro 35, algo inusitado acontece. Um maluco invadiu a pista e simplesmente fez isso aqui. Se você não lembra, foi exatamente isso aí que aconteceu. Um cara saiu da calçada, pulou e agarrou Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu confesso que a minha vontade era entrar na televisão, pegar no pescoço daquele caba miserável e soltar ele. Sabe por quê? Uma raiva entrou no meu coração dele.
que eu conheci um pouquinho da história do Vanderlei. O Vanderlei é um cara da roça, é um menino do campo. Os treinamentos dele era dentro da fazenda, dos sítios, nas estradas de terra, cheia de buraco. Eram os treinamentos do Vanderlei. Um cara que era um exemplo de um vencedor na vida. O sonho do ouro, tão sonhado ouro, estava esvaindo pelas mãos, não porque ele estava falhando na corrida, mas porque um intruso apareceu e lhe prejudicou. Até que alguém, parece que me escutou e fez o papel que eu gostaria muito de fazer naquele dia. Alguém foi lá, agarrou esse cidadão e jogou ele longe. O fato é que ele voltou para a corrida e, chegando ao estádio, as pessoas estavam já sabendo o que aconteceu. Lembre-se, nesse ato, o Vanderlei acabou perdendo um pouco de suas energias, do desgaste que aconteceu, ele foi ultrapassado. Quando ele entra no estádio, ele já estava em terceiro lugar. Porém, todas as pessoas no estádio já estavam sabendo, e havia uma perspectiva assim enorme de como é que o Vanderlei adentraria pelas portas daquele estádio, qual seria a reação dele. Todo mundo achava que ele chegaria arrasado, triste, mas uma das características do Vanderlei era essa daqui, não sei se vai dar para ver, mas essa é uma das fotos em que ele entrava pelo estádio. Eu não sei se você conhece, mas quando ele ia vencendo as provas, ele começava a fazer assim, ó. Soltar beijinhos para a arquibancada, para as pessoas, para a torcida. Fazer aviãozinho assim, vibrando pela sua vitória. E foi exatamente isso que ele fez. E todo mundo ficou perplexo, começou a aplaudir esse homem. E ele estava feliz demais com aquilo que aconteceu. Acaba a prova, ele cruza a linha de chegada. E obviamente nem o primeiro lugar estava tendo a atenção dos repórteres como o Vanderlei. Todo mundo foi para o Vanderlei. E foi entrevistar o Vanderlei. E a pergunta que fizeram a ele foi exatamente como é que ele estava se sentindo naquele momento. E, claro, todo mundo estava esperando que ele descesse a pancada naquele cidadão que fez o que fez com ele. Mas ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, ó, a felicidade é maior do que qualquer mágoa que eu poderia ter contra essa pessoa que me fez esse mal. Anos depois, ele recebe a medalha Pierre de Coubertin, que é o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é considerada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, como a maior ou mais alta honraria dada a um atleta. Tempos depois, chegando ao Brasil, o Esporte Espetacular vai fazer uma entrevista com ele. E a pergunta que todo mundo queria fazer para o Vanderlei, o repórter fez, Emanuel. E ele disse assim, o que, Vanderlei, passou aqui, ó, quando aquele cara agarrou você e lhe tirou da prova? O que foi que passou na sua cabeça? Eu queria que isso servisse para você também nessa noite. As palavras do Vanderlei, sirva-nos para as experiências que nós passamos na vida. A resposta dele foi a seguinte, chega de suspense, né? Ele disse assim, quando eu caí na calçada, eu só queria sair daquela situação e voltar para a prova. Não existia outra alternativa. Às vezes é assim que a vida faz com a gente. Às vezes tem intrusos na nossa carreira ou corrida cristã. Às vezes tem circunstâncias, situações, problemas dos mais variados, que é como se eles nos agarrassem e nos levassem ao chão. Mas o que você precisa sempre lembrar é que, diante de quaisquer destas situações, não há outra alternativa. Bata no chão, mas como um jumper, use como mola. Erga-se e volte para a prova. Não há outra alternativa. Seja o que for que lhe aconteça, volte para a corrida. Não existe outra alternativa. O que é empecilho hoje? Quais as circunstâncias de hoje?
Eu não sei, sei das minhas, dos meus dramas, das minhas situações, dos meus inimigos, daqueles que me tentam derrubar. Eu sei. Seja o que for, volte para a prova. Corra a corrida. O Deus que nos conquistou por Cristo chamou-nos para correr bem, independente do que nos aconteça. Sabe por quê? Porque no fim da corrida, eu e você receberemos a maior de todas as honrarias possíveis. Estaremos com Cristo para todo sempre. Baixe sua cabeça. Eu quero que você faça duas coisas. Reflita sobre a sua corrida e rogue para que Deus lhe ajude a correr.